Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 20. João, capítulo 20, versículos 19 a 23. João 20, de 19 a 23, eu chamo a sua atenção para pensarmos sobre o incômodo da ressurreição. O incômodo da ressurreição. João 20, de 19 a 23. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Ó Deus, nessa manhã especial de domingo de Páscoa, que o Senhor agora, pelo Teu Espírito, ao visitarmos esse texto, que o Senhor nos incomode com a verdade, com a realidade da ressurreição. Livra-nos de permanecermos como estamos, que sejamos impactados, impulsionados, instruídos, inflamados pelo Senhor. Pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a natureza humana, ela é preguiçosa. Isso significa que somos naturalmente acomodados. Essa é uma realidade. Geralmente a gente busca o que mais nos agrada, o que mais nos satisfaz, fazendo o menor esforço. Essa é a nossa natureza. Salomão estava certo disso, estava tão certo disso, que ele nos advertiu dizendo o seguinte em Provérbios 6, versículo 6: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ele também diz no versículo 9 de Provérbios 6, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Quando nós lemos Provérbios, a gente descobre que o tema preguiça aparece nada menos que 17 vezes. Vale a pena um estudo detalhado sobre o assunto, conforme exposto no livro. Então procure uma concordância bíblica, por exemplo, e procure a palavra preguiça, preguiçoso, e veja as 17 vezes ou mais em que a palavra aparece, e faça por você mesmo um estudo sobre a preguiça. A gente descobre que a preguiça, ela tem o poder de destruir, ela destrói indivíduos, ela destrói famílias, sociedades, até igrejas. Olha como Aurélio definiu preguiça. O dicionário define assim: aversão ao trabalho, negligência, indolência, morosidade, lentidão, moleza. Preocupada com o estrago que a preguiça faz, a Igreja Católica Romana incluiu a preguiça entre os 7 pecados capitais. E aí você pode estar se perguntando: o que preguiça tem a ver com ressurreição? A ressurreição de Jesus nos impele, nos incomoda, nos faz sair da preguiça, ou deveria sim fazer. Tanto é verdade que Paulo, refletindo sobre a ressurreição, em 1 Coríntios, capítulo 15, aquele belíssimo capítulo onde durante todos aqueles versículos Paulo vem falando do Evangelho, da ressurreição como sendo central para a fé cristã, dizendo que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Você se recorda como ele termina aquele capítulo falando da ressurreição?
ele termina dizendo assim: portanto, sede revestidos de graça, né? E ele diz assim: portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho nunca será em vão. A ressurreição nos impulsiona a trabalhar, a servir, a vencer a letargia e a preguiça. Algumas vezes a preguiça é causada pelo medo. Por exemplo, Provérbios 22:13 diz assim: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Há um leão lá fora, serei morto na rua. Você percebeu que o medo faz conosco? O medo nos isola da realidade. Afinal de contas, qual é a probabilidade de nós sairmos daqui e dar de cara com um leão na 24 de outubro? Qual é a probabilidade, ou quantos são os que morrem estraçalhados por leões nas calçadas? Percebeu? A preguiça nos leva ao absurdo. Por isso que nós precisamos ser constantemente advertidos e confrontados. E conforme veremos adiante, a ressurreição de Jesus, de alguma forma, ela nos exorta nesse sentido, ela nos impulsiona a sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã. Eu me lembro do saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Fomos muito amigos durante o tempo em que ele pastoreou na cidade de Campinas, em São Paulo, e no momento em que ele discerniu que era vontade de Deus, ele deixar a cidade de Campinas, o pastorado da Igreja Batista do Cambuí, e uma das coisas que ele alegou dizendo foi a forma como para ele era difícil ver o campineiro não tão comprometido com o trabalho da sua igreja local. Feriados e férias, as pessoas sumiam, desapareciam da igreja. Não iam, não frequentavam, não agiam, iam para suas chácaras, sítios, casas de praia, e viviam um cristianismo confortável. E aí eu disse: pastor, eu acho que esse não é um problema só de Campinas, esse é um problema dos crentes como um todo. Nós estamos preguiçosos, amedrontados. Eu temo, pastor, que o senhor, ao deixar Campinas para outra igreja, o senhor vai dar de cara com a mesma letargia. Na primeira Páscoa dos cristãos, no texto que a gente acabou de ler, logo após a ressurreição, Jesus apareceu a indivíduos, Jesus apareceu a grupos de pessoas, Jesus apareceu nas mais variadas circunstâncias. Por exemplo, por volta das 7 da manhã do dia da ressurreição, ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Ela estava chorando à entrada do túmulo, e aí alguns fazem conjecturas: por que Jesus apareceu primeiro a Madalena? Todos os anos levantam essa questão, dizendo: teria Jesus tido um caso com Maria Madalena? Não! Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, porque Maria Madalena representa aquilo que o Espírito de Deus faz na vida de uma pessoa. Você se recorda que Maria Madalena, quando foi salva por Jesus, estava possessa de 7 espíritos demoníacos. E após a sua conversão, após a sua salvação, ela se torna exemplar na forma de seguir Jesus, de servir Jesus. Jesus queria, portanto, encorajar aquela que desde sua conversão, talvez melhor exemplificou o poder de Deus ao arrancar alguém das trevas e transformar essa pessoa para o serviço e para o trabalho. Então Jesus aparece para ela, depois ele aparece para algumas mulheres que estavam próximas ao túmulo. Perto do final da tarde daquele mesmo dia, ele apareceu aos discípulos na estrada para Emaús. Depois, após as 16 horas mais ou menos, ele apareceu apenas a Pedro.
E aí agora no texto que a gente leu, a gente vê Jesus aparecendo a 10 apóstolos. 10 porque Judas Iscariotes já não estava mais entre eles. E a gente vai ver hoje à noite que Tomé também não estava nesse encontro. Então o texto que lemos nos mostra 10 discípulos, pelo menos, reunidos ali no cenáculo. E aí depois Jesus aparece a Tomé. Veremos isso hoje à noite, se Deus permitir. Irmãos, cada uma dessas aparições após a ressurreição merece cuidadosa observação dos discípulos de Cristo. Mas hoje, nesse domingo de Páscoa, eu quero que você e eu voltemos nossa atenção para a aparição que Jesus fez aos discípulos, João 20, de 19 a 23, e depois a aparição que ele fez a Tomé, João 20, de 24 a 31. Hoje cedo nós vamos aprender sobre o incômodo da ressurreição e à noite sobre o impacto da ressurreição. Jesus tinha um propósito para cada uma das aparições dele. Maria Madalena emotiva, as mulheres do sepulcro fragilizadas, os discípulos de Emaús decepcionados, Pedro estava confuso. Agora, esses discípulos no cenáculo estavam com medo, amedrontados, e o medo transformou eles em homens preguiçosos, pelo menos naquele momento, porque em vez de estarem espalhados anunciando a obra que Jesus disse que viera para fazer, eles estavam amedrontados, de portas trancadas, diz o texto. Não pense você que esses detalhes são apenas detalhes na narrativa bíblica. João insere o fato de que estavam trancados a 7 chaves para mostrar a nós o tamanho do medo e o absurdo no qual eles agora haviam enfiado a vida deles. E aí Jesus depois aparece ao incrédulo Tomé. O Senhor, meus irmãos, o Senhor Jesus sempre tem uma palavra apropriada para cada pessoa, em cada circunstância da vida. A ressurreição de Jesus traz palavra para pessoas chorosas, fragilizadas, decepcionadas, confusas, amedrontadas, pessoas incrédulas. Jesus sempre tem uma palavra para cada um de nós. E a palavra de Jesus para os discípulos no cenáculo era de exortação. A portas trancadas, eles buscavam refúgio, enquanto se omitiam da grande missão que eles tinham nas mãos. A visita de Jesus na boca da noite do primeiro domingo de Páscoa levou sim grande consolação, mas também trouxe enorme desconforto, o desconforto ou o incômodo da ressurreição. Porque note, meus irmãos, que a primeira grande tentação da igreja, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, afinal eles não tinham se dado conta ainda de que Jesus havia ressuscitado. A primeira grande tentação para nós, igreja, é a de nos trancarmos nas 4 paredes do templo, amedrontados. É nos acomodarmos à religiosidade, ao legalismo, com grandes e bonitos discursos. Olha o que Jesus faz, leia de novo o texto, João 20, 19 a 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Essa não era apenas uma reunião de oração. Reunião de oração foi a que nós lemos nesse mesmo local, lá em Atos capítulo 1. Lá sim, naquele momento, eles estavam reunidos para orar. Aqui eles estavam com medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Por que Jesus diz paz seja com vocês? Porque o coração deles estava em guerra, havia medo. E mais,
tendo dito isso, o texto nos diz que Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, como que dizendo: sou eu, e eu estou aqui vitorioso. Vocês não precisam temer, eu venci a morte. O trabalho de vocês não será vão. E aí o texto nos diz, em João 20, verso 20, que os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Igreja, de vez em quando, todos nós precisamos dessa chacoalhada de Jesus. Aliás, penso que se Jesus aparecesse hoje, nesse domingo da ressurreição, a maioria das igrejas de Goiânia, ele diria a mesma coisa que disse aos discípulos do cenáculo. Eu tenho certeza que se Jesus aparecesse a nós hoje, nós ficaríamos todos incomodados com a aparição dele, porque ele confrontaria o nosso medo. Ele comissionaria cada um de nós crentes, ele compartilharia o seu poder, da mesma forma que ele fez aqui no texto. Então tem 3 respostas que o Senhor deseja obter dos discípulos, nessa sua primeira aparição após a ressurreição. 3 respostas. 3 respostas que o Cristo ressurreto, vitorioso, quer da igreja dele, quer dos crentes, filhos dele, pós-ressurreição. Primeira, reaja ao medo. Segunda, responda ao comissionamento. Terceira, receba o poder. Reaja ao medo, responda ao comissionamento, receba o poder. Vamos ver essas respostas, uma de cada vez. Primeiro, reaja ao medo. A primeira coisa a se observar nesse incidente é a facilidade que todos nós temos para nos acovardarmos, para nos trancarmos a portas fechadas, fugindo do nosso chamado, fugindo da nossa responsabilidade. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Quantos de nós temem sair e levar Jesus aonde nós estamos, de segunda a sexta-feira, no horário comercial? Jesus havia predito a morte e a ressurreição dele aos apóstolos, Marcos 10, 32 a 34. Os discípulos sabiam que isso deveria acontecer. Eles conheciam o Antigo Testamento, que dizia na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, que o Senhor padeceria, seria sepultado, mas ressuscitaria no terceiro dia. O que acontece? Os discípulos escolheram ignorar. E quando eles procedem dessa maneira, quando eles ficam sem levar em consideração o que diz as Escrituras, todos eles ficam paralisados pelo medo. Tanto era assim que aos discípulos que fugiam de volta para Emaús, o Senhor Jesus precisou chamar-lhes a atenção, ou chamar-lhes a memória, as Escrituras. Leia, por exemplo, Lucas 24, de 25 a 27, e você vai ver Jesus dizendo àqueles discípulos de Emaús: olha, vocês nécios e tardos de coração para entender o que as Escrituras diziam sobre mim. Irmãos, a gente aprende que o medo é sempre fruto da falta de fé nas promessas contidas na palavra de Deus. Quando Jesus vai exortar os seus discípulos no Sermão do Monte, dizendo: por que vocês estão preocupados quanto ao que haveis de comer, ao que haveis de vestir? Por que essa preocupação quanto ao seu amanhã? Homens de pequena fé. Jesus, ele liga toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todas as nossas fobias à incredulidade do nosso coração. Sempre que o nosso coração foge da palavra de Deus, sempre que o nosso coração ignora o que o Senhor disse que seria, ou como deveria ser, sempre que a gente se afasta das promessas de Deus, a gente faz como esses discípulos, a gente se tranca na igreja, na religião. Até porque
quem realmente teve um encontro com Jesus não vai conseguir abandoná-lo. Vai dizer como Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas eu temo que a maioria desses que são do Senhor Jesus Cristo estão como os discípulos aqui, trancados, a portas trancadas, por medo de viver o Evangelho lá fora, por medo de anunciar o Evangelho lá fora, por medo de viver os princípios do Evangelho lá fora, medo de ser criticado. Olha quais eram os temores, quais eram os medos dos discípulos trancados no cenáculo. Os mesmos medos desses discípulos são os medos de todos nós ainda hoje, que vivemos trancados na rotina das nossas programações domingueiras. Aliás, nem nessas mais a gente gosta de se trancar. Em primeiro lugar, a gente descobre o temor da perseguição. Esses discípulos temiam que, ao se identificarem com Jesus, eles também poderiam ser crucificados. Tanto que Pedro, ali aquecendo-se na fogueira, vendo Jesus ser levado para a cruz, quando alguém diz: você é um deles, ele diz: não, eu não sou. Por quê? Porque se ele se identificasse como um deles, com certeza Pedro corria o risco de também ir para a cruz. Então todos nós tememos a perseguição, todos nós tememos sofrer o que Jesus sofreu. Jesus sabia disso, tanto que ele vai nos dizer: olha, vocês têm que estar atentos, porque se fizeram assim com o rei, com o mestre, farão também com os discípulos. Deixa eu te dizer algo que talvez te choque e que você não goste. A perseguição é o que se espera de um discípulo. No mundo tereis aflições. Jesus não disse que nos salvaria para nos livrar da perseguição. Ao contrário, ele disse: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Felizes são vocês, porque fizeram assim com os profetas que vieram antes de vós, fizeram assim e vão fazer assim comigo. O meu discípulo não tem que temer perseguição. Ele sofrerá perseguição, mas será vitorioso, como eu sou vitorioso. Olha aqui os cravos. Olha aqui o furo da lança. Eu venci a morte. Sede firmes, constantes, abundantes no Senhor, sabendo que o seu trabalho não será vão. Não se tranque a 7 chaves por medo dos judeus. Quantos de nós temerosos? Porque aprenderam que vida cristã é ir a um templo religioso e reivindicar do Senhor bênçãos materiais. Vida boa, quando Jesus diz: não, eu vim trazer a espada. Vocês sofrerão, vocês padecerão. Quem quiser viver piedosamente padecerá perseguição. É isso que se espera de um cristão. Vocês são bem-aventurados. E aí eu fico vendo crente nas redes sociais metendo a boca no PT, com medo de perseguição. Não sou petista, mas que venha a perseguição. Jesus disse que seria assim. Por vivermos piedosamente, nós padeceríamos. Tema você, meu irmão, minha irmã, se no seu viver diário você não sofre qualquer perseguição. Tema você, porque pode ser sinal de que você está muito bem escondido, trancado, e ninguém percebe que você não é deste mundo. O temor da perseguição. Segundo, o temor da difamação. Por quê? Porque os rumores que haviam espalhado é de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Eles espalharam isso, esse rumor, essa mentira, de que na verdade Jesus não ressuscitou, Jesus teve seu corpo roubado, e essa história de ressurreição havia sido inventada.
Então eles agora estavam sendo acusados de seguirem a um dissidente, a um criminoso, e mais, estavam sendo acusados de furto, de roubo. Temendo a difamação, eles se trancam, como nós nos trancamos. Medo, nós sentimos medo do que dizem sobre nossa fé. Nós sentimos medo daqueles que dizem que nossa história sobre Jesus é inventada, é interpretação humana, e a gente se acovarda, e a gente se esconde, porque a gente teme, assim como os discípulos, a gente teme a difamação. Quantas vezes você já deve ter se escondido, se trancado, para que não percebessem que você crê sim na história de um Deus que se fez carne, ou do Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecados, padeceu, sofreu, foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, e haverá de vir para julgar os vivos e os mortos. Quantas vezes você se acovardou de dizer sim, eu creio nessa história? Medo de ser difamado, de ser chamado de lunático, de radical. Mas os discípulos também tinham medo da avaliação. Temiam que as pessoas olhassem para eles e os vissem naquele momento confusos, cheios de dúvida, fracos. O medo da avaliação, o medo da observação, o medo do julgamento. Espera aí, vocês deixaram tudo para seguir esse homem, cadê ele? Quantas vezes a gente se tranca e se esconde, porque há momentos na vida da gente em que Deus nos coloca debaixo de nuvens escuras, a gente não tem respostas, a gente não tem explicações, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe dizer onde Deus está nessas horas, e aí nos criticam, pedem a razão da nossa fé, e a gente com medo. Quantas não são as pessoas que se trancam e se escondem nos momentos que elas mais precisam estar na comunhão do povo de Deus, ou quando elas mais precisam estar lá fora dando testemunho. Nossa fé é para momentos de confusão e de fraqueza e de dúvidas. O mundo finge estar tudo bem, o crente admite as horas que está tudo bem, as horas que está tudo mal, porque tudo é pela graça de Deus. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus, seja na hora boa, seja na hora má. Os mesmos temores que tomavam conta do coração dos primeiros discípulos ainda nos causam assombros e tantas vezes nos leva à clausura. Tememos ser perseguidos, tememos ser difamados, tememos ser avaliados e observados. O temor de homens nos tranca. E aí muita gente, cheia de temor de homens, vem com a desculpa politicamente correta e diz assim: não, na verdade eu sou tímido. E se você avaliar, toda timidez em sua essência é fruto do temor de homens, é fruto do medo de ser perseguido, criticado, difamado, avaliado, observado. Como é que Jesus cura esse temor de homens? Como é que Jesus nos ensina a sair dessa clausura da religiosidade, desse tradicionalismo, desse igrejismo, desse legalismo, dessa vida mansa e preguiçosa que a gente deu o nome de evangélica? Deus quer que nós reajamos ao medo. E olha como é que Ele age a fim de nós reagirmos ao medo. João 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, Jesus entrou. Olha, nessas horas é que faz falta você não ler a Bíblia num tablet.
Você ter ela em papel e lápis, para você fazer o seguinte: a portas trancadas você circula e põe uma setinha apontando assim: Jesus entrou. Porque João quer que a gente enxergue que nada impediu Jesus de ir aonde os discípulos estavam, nem as portas trancadas. As portas trancadas, Jesus as atravessou. Jesus entrou, Jesus se pôs no meio deles, e Jesus disse: paz seja convosco. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Sublinhe os verbos aí desses textos. O verbo entrar, mesmo com as portas estando trancadas. O verbo pôr-se no meio deles, quando eles estavam com medo. O verbo dizer, o verbo mostrar. Jesus está agindo para que a gente possa reagir ao medo. Como é que a gente vence o medo? Como é que a gente reage ao medo? Em primeiro lugar, receber a pessoa de Jesus. Ele vem ao nosso encontro. Reconhecer que Jesus elimina toda e qualquer barreira. Jesus venceu todos os obstáculos e se pôs no meio deles. A prisão não deteve Jesus, o sofrimento não deteve Jesus, a crucificação não deteve Jesus, a morte não deteve Jesus. Se nada disso deteve Jesus, será que seria aquelas fechaduras que iriam detê-lo? Não! Jesus vem sempre ao nosso encontro. E como é que Jesus entra vindo ao nosso encontro? Hoje Ele faz isso pela palavra. É o que Ele fez no verso 19, Ele disse, Ele comunicou a palavra dEle: paz seja convosco. Ele apresentou provas do amor dele. Verso 20 diz que depois dele dizer paz seja convosco, ele mostrou as mãos e o lado, ele mostrou as marcas da cruz. Irmãos, para nós vencermos o temor de homens, a gente precisa do Espírito de Deus que vem ao nosso encontro. A gente precisa da palavra de Deus, que é o canal do Espírito de Deus. A gente precisa dos testemunhos do amor de Deus. Sabe como é que eu e você podemos vencer o temor de homens? Lendo a Bíblia, agarrando-se às promessas de Deus pela fé, clamando a voz do Espírito: ó Espírito de Deus, o Senhor, ó Espírito de Deus, o Senhor que é Deus, o Senhor que um dia me chamou, me atraiu gentilmente, que o Senhor fale de novo comigo a sua palavra, e que o Senhor me encoraje. Além de ler, além de orar, além de buscar o Espírito de Deus, você, cristão, precisa aprender a ler biografias cristãs. Leia bons livros cristãos. Leia a história dos homens de Deus, leia as histórias de fé, aprenda com Deus. Deus hoje nos mostra seus cravos e o lado furado. Sabe de que forma que Deus se mostra amoroso e vitorioso para nós hoje? Quando a gente olha para a história da igreja e a gente vê a história de triunfo do povo de Deus apesar do sofrimento. A forma de eu e você virmos hoje os cravos e o lado de Deus furado é olhando para a história do povo de Deus vitorioso. Os irmãos se recordam, eu já contei para vocês do meu período de pânico em 2005, quando precisei tomar Rivotril durante 1 ano para dormir. Sabe o que Deus usou para me arrancar daquele poço de depressão e de tristeza e de medo? As histórias da vida de Spurgeon, que tinha depressão, sofria de depressão. E aí ler sobre a forma como Deus cuidou, tratou dele, foi uma das formas de Deus tratar da minha alma. Não abandone as Escrituras, não abandone a oração, não abandone a voz do Espírito que fala pelas Escrituras e na oração, mas também não abandone as biografias cristãs. Leia.
Vá aqui na Primícias, por exemplo, e diz: me dê tudo que você tem de biografia, eu quero ler. E alguém poderia falar: pastor, por onde eu começo? Não interessa, pegue uma história e leia e veja o que Deus fez e ainda fará. Se a gente não compreender que o que nós temos é um Cristo vivo, que ressuscitou, que venceu a morte, e que mostra a nós ainda hoje as marcas da cruz, através da vida de homens e mulheres que sofreram e sofrem pela fé. Por exemplo, eu vi que a editora Mundo Cristão lançou um livro traduzido recentemente chamado Perseguidos, que conta a história da igreja perseguida ainda nos dias de hoje, pela fé ao redor do mundo. Irmão, sabe por que nós estamos trancados, igrejeiros demais? Porque a gente perdeu de vistas o Cristo ressurreto, vitorioso. E aí a gente tem medo de perseguição, a gente tem medo de julgamento, a gente tem medo de avaliações. Mas o Cristo ressurreto diz a nós, nas palavras de Paulo: sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor não será vão. Segundo lugar, responda ao comissionamento. A grande comissão de Jesus no Evangelho de João é aqui no domingo de Páscoa. A grande comissão de Jesus em Mateus está lá nos 2 últimos versículos do Evangelho, Mateus 28, 19 a 20. Mas é curioso que a grande comissão de Jesus aqui em João está no domingo de Páscoa. Olha o que diz João 20, 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus nos comissiona, assim como Deus o havia enviado, ou comissionado. Ele nos envia, Ele nos comissiona. Agora, como é que a gente descobre a forma como Jesus foi comissionado? Lendo o Evangelho de João no capítulo 1. O Evangelho de João é o Evangelho que se preocupa em mostrar o Deus que se fez carne. Então, se você pega o Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 14, você descobre como é que Deus enviou Jesus. E a forma como Deus enviou Jesus é a forma como Jesus nos envia hoje. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como que o Pai te enviou, Senhor Jesus Cristo? Abra comigo em João 1 e veja rapidamente. João 1, em primeiro lugar, antes do Pai enviar o Filho estava com Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Em primeiro lugar, Deus nos envia a estar com Ele. É curioso que em Marcos 3, versículos 13 a 15, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e depois os enviasse a pregar. Jesus nos chama primeiro a estar com Ele, assim como Maria, escolher a melhor parte, chega de Martas agitadas de um lado para o outro. Jesus nos envia em primeiro lugar a estar com Deus, porque a primeira coisa, Jesus era Deus, Jesus estava com Deus, Jesus desfrutava de Deus. Nossas igrejas não têm homens e mulheres de fé e que evangelizam, sabe por quê? Porque não tem mais homens e mulheres que estão com Jesus. Aí a gente fica todo incomodado com isso e sai criando formas, campanhas, cruzadas.
E vem o Senhor e diz: em primeiro lugar, esteja comigo. Irmãos, é difícil estar com Jesus. É muito mais fácil correr como Marta de um lado para o outro. Em segundo lugar, João 1 nos ensina nos versículos 4 e 5 que Ele nos envia a brilhar para Deus. Olha o que diz: em Cristo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Olha só, Jesus nos envia assim como Deus o enviou, e quando Deus enviou Jesus, as trevas desse mundo não ofuscaram a luz de Jesus. Ele venceu as trevas. Ou seja, Deus nos envia, Cristo nos envia para nós brilharmos mais forte do que as trevas aonde Ele nos coloca. Ele nos envia a ser luz, luz que ilumina. E lembre-se, luz incomoda. Quando você acorda de manhã cedo e alguém liga a luz no quarto escuro, aquilo incomoda você. Nossa luz incomoda o mundo em trevas que nos cerca. Jesus nos envia a brilhar nas trevas. As trevas não podem nos derrotar. Em terceiro lugar, Jesus nos envia para nós apontarmos o mundo a Deus. Porque aí João 1, de 6 a 9, você já parou para pensar que no capítulo 1 existe um parêntese? O parêntese são os versículos 6 a 9. João para a narrativa inteira. João vinha falando do verbo eterno que se fez carne, e João interrompe a narrativa para colocar a história da vida de João Batista. Eu sempre me incomodei com isso. Por que de repente no meio da narrativa inteira João para de contar o que estava contando? Quer ver? Faz um teste. João 1, versículo 4. Em Cristo estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Pula para o verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Percebe que não faz falta os versículos 6 a 9. Os versículos 6 a 9 na verdade são uma cunha, um parêntese. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. João está dizendo para nós que a forma dessa luz brilhar, a maneira como essa luz brilha é através do testemunho de João Batistas. Eu e você. Então, estar com Deus, brilhar para Deus, apontar para Deus. Em quarto lugar, perseverar para Deus. Versículos 10 a 13, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Sabe o que Deus está dizendo para nós? O próprio Jesus, que criou todas as coisas, quando veio a esse mundo, foi rejeitado. Adivinha o que vai acontecer comigo e com você, quando a gente tentar brilhar como luz? Vão nos rejeitar também. Mas, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então João está dizendo que Deus enviou Jesus para perseverar, apesar das negações, das críticas, da perseguição. Nós também devemos perseverar. E em último lugar, Deus enviou Jesus para revelar a glória de Deus. Jesus nos envia para revelarmos a glória. Verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Foi igualzinho a gente. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a gente tem que brilhar para a glória de Deus, mas parecendo gente. A gente não tem que dar uma de anjo, de santarrão, que anda flutuando, levitando, não. Nós somos gente, como a gente que está aí fora. A diferença é que nós brilhamos para a glória de Deus. As trevas não prevalecem em nós, nós prevalecemos sobre as trevas.
E o mundo precisa olhar para nós e ver em nós gente iguaizinhas a eles, mas que são pessoas cheias de graça e de verdade. Oh, irmãos, falta graça no mundo em que a gente vive. Falta verdade no mundo em que a gente vive. E Jesus nos envia para sermos cheios de graça e de verdade. Concluindo, o Cristo ressurreto confronta o medo, comissiona o crente e, por último, compartilha poder. João 20, 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Em outras palavras, sem o Espírito Santo vocês não farão nada disso. E aí ele diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Em Atos 1, versículo 8, Jesus prometeu que enviaria o Espírito de poder. Em Atos 2, de 1 a 4, a gente viu que o Espírito desceu no dia de Pentecostes. Portanto, o que a gente tem aqui em João 20, 22, é a promessa de que o Espírito viria. E o Senhor está dizendo aqui que eles precisariam ser ativos nesse processo. Assim como Paulo disse em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É como se Deus estivesse dizendo aqui através de Jesus o seguinte aos discípulos: não vos embriagueis com o medo, encham-se do Espírito. Não deixe o medo dominar vocês. Quem tem que dominar vocês é o Espírito. Porque vocês precisam oferecer perdão, vocês precisam oferecer salvação, vocês precisam oferecer Cristo. E aí, se você quer ver o que uma igreja cheia do Espírito faz, leia o livro de Atos. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito, que não se embriaga com medo, mas se enche do Espírito. O incômodo da ressurreição, meus irmãos, nessa manhã de Páscoa, a gente precisa reagir ao medo, focando-nos na vitória do Cristo ressurreto. A gente precisa responder ao comissionamento: faça discípulo. A gente precisa receber o poder, a gente precisa deixar de lado tudo aquilo que tem nos embriagado. A gente precisa do Espírito. Então eu faço 3 desafios concluindo. Primeiro, busque encorajamento. É a única forma de você reagir ao medo. Busque o encorajamento lendo a Bíblia, orando, lendo biografias cristãs. Busque encorajamento. Em segundo lugar, faça discípulo, responda ao comissionamento, ore, peça a Deus uma pessoa para você não só falar de Jesus, mas para você começar com essa pessoa um estudo bíblico. Você discipulando faça discípulo. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia. Ide e façam discípulos, disse Jesus. E em terceiro e último, busque o enchimento do Espírito Santo, receba o poder. Veja o que na sua vida hoje tem impedido o Espírito de ter plenitude em você.